Dando sequência à nossa série de estudos do Breve Catecismo de Westminster, nós vamos hoje tratar das perguntas de número 43 e 44, tendo como tema o prefácio dos 10 mandamentos. E o nosso texto básico está em Êxodo capítulo 20, versículo 2, que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda agora. Tem misericórdia de nós. Nos dá entendimento da tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, a palavra prefácio, ou prólogo, ela é aquela parte introdutória de uma obra literária. Ela vai falar de forma resumida tudo aquilo que vem a seguir. E ela pode ser feita pelo próprio autor ou pode ser feita por uma outra pessoa, desde que ela tenha conhecimento pleno daquele assunto. E o prefácio dos 10 mandamentos é esse que nós acabamos de ler. Antes de começar, de apresentar os 10 mandamentos, o autor vai prefaciar os 10 mandamentos dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Este prefácio, ele nos ensina sobre a nossa obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ele ser o nosso Senhor e também ser o nosso Redentor. Então, nós temos a obrigação de guardar os mandamentos do Senhor. Esse é um dos ensinos. E a afirmação que aparece aqui no versículo, na primeira parte do versículo, a afirmação eu sou, revela 3 coisas importantes. Primeiro, revela a existência de um Deus como um ser pessoal e transcendente. Ou seja, Deus é um ser que interage com a sua criação, está presente com a sua criação, anda junto com a sua criação, é um Deus que participa da vida do seu povo, e ele é um Deus pessoal, mas ele também é um Deus transcendente, é um Deus que está acima de todas as coisas, que está acima da terra, do céu, e é um Deus que está acima de toda a imaginação do ser humano, porque ele é um ser transcendente. E a segunda coisa que esse termo eu sou revela é que revela a distinção desse Deus de todos os outros deuses daquelas nações pagãs. Esse Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele é um Deus diferente de todos aqueles ícones, de todos aqueles deuses criados pela imaginação do homem. E a terceira coisa é que ele revela a existência de um Deus único, ou seja, não existe outro Deus, só existe ele. Os outros deuses são aqueles deuses com letra D minúscula. Ele é o único Deus. Por quê? Porque ele não é um Deus, ele não é um ícone, não é uma imaginação, ele não é uma imagem. Ele é um Deus vivo. E ele não é um Deus falso, ele é um Deus verdadeiro, porque todos os outros deuses, eles são deuses falsos. Mas o nosso Deus é o único Deus vivo, verdadeiro. Ele é autoexistente, não precisou ninguém criar Deus, ele é autoexistente, ele não é obra de artífice, ele não é obra de imaginação, mas ele é um Deus que existe por si mesmo e ele é eterno, não tem um início nem fim, porque senão ele teria que ser uma criatura. Como ele não é criatura, ele é o Criador, ele é um Deus eterno e ele é imutável. Ele não muda, ele não tem variação de mudança alguma, como diz a sua palavra. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Essa é aqui está tratando daquela aparição de Deus a Moisés lá em Midian, quando ele se deparou com a sarça ardente, que Deus enviou ele para libertar o povo, e ele não sabia o que dizer diante do povo. Então Deus falou assim: não, basta dizer que o eu sou me enviou, o Deus, o Yahvé, me enviou a vós outros. O eu sou é uma questão assim,
de que Deus ele é tudo, ele não tem nada faltando, ele não é mais e não é menos, ele é. Então ele disse assim, o eu sou me enviou. E isso prova que a soberania de Deus é um fato consumado sobre toda a criação espiritual, material e biofísica. A expressão introdutória eu sou o Senhor teu Deus tem os seguintes objetivos. Fala, eu sou o Senhor teu Deus. Então veja bem quais são esses objetivos. Primeiro, é declarar a autoridade sobre a qual repousam a totalidade dos 10 mandamentos. Esse versículo ele é o versículo que introduz os 10 mandamentos. Então, essa introdução, ele declara a autoridade. De quem é a autoridade? A autoridade de Deus. Ele é uma autoridade e essa autoridade dele deve ser respeitada, porque ele é o autor dos 10 mandamentos. E serve também para introduzir de forma imperativa, não é uma democracia, né? É uma teocracia, e é uma exigência legal de Deus, porque ele tem legalidade para fazer isso, porque ele é o único Senhor, não existe nenhuma autoridade acima dele. Então Deus, ele tem a sua exigência legal de que o seu povo obedeçam os seus mandamentos, aqueles mandamentos que ele vai agora vai determinar que o povo obedeça. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ele diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui existem duas conclusões importantes nessa afirmação de que Deus é o único Senhor. Primeiro, Deus não é apenas um Senhor. No mundo eu sei que existem muitos senhores, os senhores que são ricos, os senhores que mandam, os senhores da política, os senhores do crime. Então, ele não é um senhor, ele é o único Senhor. Não existe nenhuma autoridade, não existe nenhum Senhor que está acima dele. E a outra coisa, quando ele fala que ele é o único Senhor, ele está dizendo que esse Deus, ele é único e zeloso e ele não divide a sua glória com ninguém. Então Deus, ele é um ser ciumento da sua glória. Ele zela pela sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, ele afirma essa condição, dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, nem ao meu louvor às imagens de escultura. Então aqui, irmãos, prestar culto a imagens, às personalidades, está fora da lei de Deus, é um descumprimento da lei de Deus, porque ele fala abertamente aqui que ele não divide a sua glória e não dá o seu louvor às imagens de escultura ou qualquer outro tipo de ícone que se apresente para que mereça o nosso louvor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 diz que o Senhor nosso Deus é fogo que consome e é zeloso pela sua glória, zeloso pela sua unicidade. Ele é o nosso Deus único. E aqui tem um problema, irmãos, que se apresenta aqui nos 10 mandamentos, porque nenhum ser humano tem a capacidade de cumprir os 10 mandamentos. Então, você vai dizer assim, então por que Deus está fazendo os 10 mandamentos? Por que Ele está ordenando que a gente cumpra os 10 mandamentos? E aí, nós vamos ter que esclarecer essa serventia dos mandamentos. E os mandamentos, eles servem para extrair a nossa confiança, para anular a nossa confiança na nossa própria capacidade. Nós não temos capacidade própria de cumprir os 10 mandamentos. Não temos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa serve para nos fazer voltar a Cristo. Ora, se nós não temos capacidade de cumprir os 10 mandamentos, nós temos que voltar a nossa atenção para aquele que tem capacidade de cumprir. Quem é? Cristo. O jovem rico, ele chegou para Jesus querendo herdar o reino de Deus. E perguntou, de boa intenção, o que ele faria para herdar o reino de Deus. E Jesus disse assim, olha, cumpra os mandamentos. Ele falou assim, mas eu já cumpro esses mandamentos desde a minha infância. Ele disse assim, então vai lá, vende tudo que tem e vem e tu terás a vida.
E o jovem não teve coragem de ir lá vender as coisas. Isso significa que ele não cumpriu os mandamentos, porque não adorava o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ele provou que não cumpriu os mandamentos. Então, ninguém cumpre os 10 mandamentos. Em Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20, Paulo esclarece de forma bem sucinta e de bom entendimento a serventia dos 10 mandamentos, ou seja, da lei. Primeiro, lá em capítulo 3, 19 e 20 de Romanos, primeiro diz que ninguém será justificado diante de Deus por obra da lei, ou seja, ninguém pode entrar no céu, ninguém pode chegar lá dizendo eu estou aqui porque eu cumpri os 10 mandamentos. Ninguém é capaz disso. Segundo, ele diz que o conteúdo da lei serve de cala-boca para toda a humanidade, ou seja, os 10 mandamentos, ele vai tirar todo o argumento da humanidade, de todos os seres humanos diante de Deus. Ele vai dizer assim, olha, você descumpriu a lei, você está condenado, porque ninguém vai poder cumprir a lei. Então é um cala-boca para toda a humanidade. Isso Paulo está dizendo lá nesse texto. E terceiro, ele diz que serve para tornar culpado toda a humanidade perante Deus. Então ninguém pode chegar diante de Deus, se ele não estiver acompanhado de Jesus Cristo, chegar diante de Deus e dizer assim, não, eu não tenho culpa nenhuma, eu cumpri tudo, a lei está tudo cumprido. Mas os 10 mandamentos, como ninguém pode cumprir, ele vai servir para tornar culpado toda a humanidade. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em quarto lugar, ele diz que serve para revelar o pleno conhecimento do pecado. Se não existisse lei, a gente podia chegar diante de Deus e dizer assim, uai, mas não tinha lei, eu não sabia que isso era pecado. Mas a existência da lei veio para dizer o que é e o que não é, aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus abomina, aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele desaprova. Então a lei, esses 10 mandamentos, ele veio para revelar isto, o pleno conhecimento do pecado. E apesar, irmãos, da incapacidade de cumprimento, a lei de Deus, esses 10 mandamentos, a lei moral de Deus, é a nossa norma da nossa vida cristã. É ela quem regula a nossa vida cristã. Em João, 1 João capítulo 5, versículo 3, diz que o amor de Deus consiste em quê? Em que o amor de Deus consiste? Na prática dos seus mandamentos. Então, se eu amo a Deus, eu amo os seus mandamentos. E que esses mandamentos, eles não são penosos. Os mandamentos do Senhor são doces, são agradáveis, são maravilhosos. É o nosso pecado que estraga tudo. A lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a nossa inclinação para o mal é que faz a lei de Deus ser penosa para nós, porque nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes, nós somos impuros, e aí a lei fica pesada demais para nós. Os cristãos, nós sabemos que somos incapazes de cumprir integralmente a lei, mas nós confiamos na misericórdia de Deus. E nós sentimos prazer em seguir a lei de Deus, mesmo que nós não conseguimos cumprir ela de forma perfeita. Mas nós temos assim aquela garantia da misericórdia de Deus, da redenção do nosso Senhor, para nos ajudar nas nossas fraquezas, quando nós não conseguimos cumprir os mandamentos da lei de Deus. Ele cumpriu em nosso lugar e Ele, pela sua graça, que nós somos justificados diante de Deus, e Ele nos tem como cumpridores da lei, como justos, por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Em Efésios 2, garante isso, né? Diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu a vida juntamente com Cristo, e é pela graça que nós somos salvos. Algumas lições que nos trazem esse prefácio, esse versículo maravilhoso de Êxodo 20, capítulo 2. Primeiro, ele diz que Deus é o único redentor do seu povo desde a eternidade. Então, o Senhor, Ele sempre salvou e sempre veio em favor do seu povo desde a eternidade. E o cumprimento da lei não é só para os judeus, mas para todos. Muita gente hoje prega, não, os mandamentos já são coisas do Antigo Testamento, não tem validade e tal. Quem não tem validade, irmão, são as leis cerimoniais, porque estas foram todas cumpridas em Cristo. Mas os mandamentos de Deus, eles estão em voga.
Eles estão ativos e eles devem ser, nós devemos nos empenhar todos os nossos esforços para cumprir, porque ele é a norma da nossa vida cristã. E o cumprimento, ele é individual. Nós não podemos colocar a culpa em ninguém porque nós não cumprimos a lei de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, cada pessoa tem uma responsabilidade individual diante de Deus e ele vai ser cobrado individualmente diante de Deus pelo cumprimento dos mandamentos do Senhor. Se ele tiver um pacto com Cristo, se ele já tem um relacionamento com Jesus, ele está justificado e vai ser livre da condenação. Mas se ele não tem, ele vai se achar culpado diante do tribunal de Cristo e ele vai ser condenado à perdição eterna. Então, em Jó, capítulo 19, versículo 25, ele afirma isso. Ele dizendo assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, o meu Redentor, particular. Então, Deus, ele é de todos, mas ele é de cada um. E cada um tem o seu compromisso. Nós temos o nosso compromisso comunitário, mas nós temos o nosso compromisso individual com o nosso Deus. Qual é a servidão referida desse prefácio? Que o prefácio fala da servidão. O povo que vivia da servidão, ele nos livrou da servidão. Neste prefácio, Deus chama o Egito de casa da servidão, porque os hebreus eles estavam ali escravizados, eles estavam ali sob outros deuses, e o Egito tinha várias divindades e deuses estranhos, e eles também estavam sob o jugo cruel dos egípcios, eles estavam debaixo da chibata dos egípcios, eles eram escravos, maltratados. E em Êxodo capítulo 1, versículo 14, diz que os egípcios amargavam a vida dos hebreus com dura servidão e com tirania. E a casa da servidão aqui, irmãos, representa o domínio do pecado sobre a humanidade. O pecado, ele escraviza, ele domina, ele amarga a vida das pessoas. E assim, aqui está como uma figura de linguagem. O Egito é tido como o inferno, porque lá os hebreus eles estavam no meio de deuses estranhos e eles estavam sendo massacrados e violentados pelaquela nação. Então, casa de servidão representa o domínio do pecado sobre a humanidade. A libertação da casa da servidão para nós hoje, ou seja, a retirada dos hebreus do Egito, ela foi realizada exclusivamente pelo poder de Deus, não houve a participação do povo. O povo ficava quieto lá no seu lugar, lá na terra de Gósen, e as pragas caíam sobre o Egito e eles não eram atingidos, e Deus executou todo o juízo sobre o Egito e livrou o povo naquela noite. Eles saíram apressadamente e Deus guiou esse povo pelo Egito, ou pelo deserto, até chegar na terra prometida, unicamente por causa do seu poder e não por causa da participação do povo, porque o povo, infelizmente, continuava sendo rebelde, desobediente a Deus. Então, a retirada dos hebreus foi realização exclusiva de Deus, e a nossa retirada do mundo, do pecado, da escravidão do pecado, da miséria do pecado, também ela foi feita sem a nossa ajuda, porque Deus nos livrou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele nos trouxe a libertação dessa servidão, dessa casa de servidão, que agora não era mais o Egito, mas os nossos pecados. Então, da mesma forma que Deus salvou o povo do Egito, Cristo nos salva, e essa salvação foi provida totalmente pelo nosso Deus. A casa da servidão é uma metáfora para a servidão do homem sem Deus. O homem sem Deus está na casa da servidão, não do Egito agora, mas debaixo da servidão do pecado, amaldiçoado pelo pecado, dominado pelo pecado, debaixo da ira de Deus. Assim como Deus libertou os hebreus do Egito, hoje Ele liberta o seu povo, os verdadeiros cristãos, da servidão do pecado. Deus é o nosso libertador, sempre foi o nosso libertador e sempre será. Em Efésios 2:1 diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. E esse é o livramento do cristão. O cristão, ele era escravo do pecado, inimigo de Deus, e era amante do mundo, e pela graça de Deus em Cristo Jesus, ele passa a desejar o conhecimento de Deus e amar os seus mandamentos com todas as suas forças. O homem sem Deus, ele não ama a lei de Deus. Ele quer a distância da lei de Deus, ele não medita na lei de Deus. E agora, quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, nós temos o conhecimento
de Deus e o conhecimento dos seus mandamentos, e nós amamos as suas leis e amamos os seus mandamentos. Claro que nós não vamos dar conta de cumprir cabalmente, mas a graça do Senhor nos ajuda e ajusta a nossa vida perante de Deus. Oséias 4,6 diz que quando falta o conhecimento de Deus, o povo de Deus é destruído. Então, irmãos, para concluir, nós devemos entender que o cristão verdadeiro reconhece a sua obrigação com a lei de Deus e ele ama a lei de Deus. Eu amo a lei de Deus, porque a lei de Deus é maravilhosa. A lei de Deus é boa, é perfeita, é agradável. O verdadeiro cristão reconhece também sua incapacidade para cumprir essa lei integralmente. Nós sabemos disso, plena consciência disso, mas nós confiamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu a lei no nosso lugar e que nos justificou e continua nos abençoando, perdoando os nossos pecados quando nós transgredimos a lei de Deus. E o verdadeiro cristão também reconhece o dever de buscar a perfeição. Nós sabemos que nós não vamos conseguir a perfeição desse mundo, mas nós temos o dever diário, contínuo, de buscar essa perfeição, cumprindo a lei do Senhor, se esforçando o máximo para cumprir a lei de Deus. Nós reconhecemos sinceramente que somente pelo poder e pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus é que nós podemos alcançar a nossa perfeição. E um dia nós alcançaremos, porque um dia seremos livres da influência, do poder e dessa miséria do pecado. No dia que Jesus voltar e glorificar o nosso corpo, e aí nós iremos para um lugar onde não haverá mais nenhuma influência, onde o pecado não entra, e seremos felizes eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor, porque o Senhor é o nosso único Deus. Nós temos consciência disso e nós amamos o Senhor. Nós temos consciência de que nós não conseguimos, ó Deus, pelas nossas próprias obras, praticar atos de justiça que nos leve ao céu, mas sabemos que é somente pela misericórdia do Senhor. Mas mesmo assim, nós temos a alegria na Tua lei, e nós amamos a Tua lei, porque a Tua lei é boa, perfeita e agradável, e nós nos esforçamos cada dia para fazer aquilo que o Senhor manda. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor demonstrado em Jesus Cristo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.